O transporte público é uma das formas mais eficientes de aproveitamento da infraestrutura urbana. Ônibus e trens são capazes de carregar grande número de passageiros a um custo de dinheiro, carbono e uso da via pública menor que carros privados. No Brasil, o transporte público tem se deteriorado ao longo dos anos, com a redução de passageiros, queda de receitas e dificuldade de manutenção da qualidade do serviço, dificuldades que só aumentaram durante a pandemia. O lado positivo é que hoje contamos com tecnologias e inovações que podem reverter esta tendência e restaurar o transporte público. O Infra 2038 conversou com especialistas de empresas e de governo para ouvir como inovações podem melhorar a mobilidade pública, quais são os principais obstáculos a estas inovações e como estimular a melhoria dos serviços. A maior barreira que existe hoje para a inovação e tecnologia é a percepção de que a inovação e a tecnologia vão fazer mal para o transporte. Quando, na verdade, a inovação e a tecnologia são a principal forma da gente trazer de volta para o transporte público, com gosto, com vontade, pessoas animadas para, de fato, viver a cidade de uma maneira muito mais eficiente e sustentável do que, por exemplo, a gente mudar para um modelo em que a prioridade seja o carro privado para cada habitante. Eu sou o Pedro Soma, CEO da Quico. A Quico é uma plataforma de mobilidade para tornar o transporte público previsível e confiável para as pessoas no dia a dia delas. Eu acho que o grande desafio que a gente vive hoje e que a inovação e a tecnologia têm um papel muito importante é em tornar a experiência do transporte público melhor, mais confortável. A mobilidade é uma demanda derivada, né? Ela não é um fim em si mesmo. Então, quem se desloca por um objetivo, seja ele trabalho, educação ou lazer. O papel da tecnologia é melhorar essa experiência em todos os seus pontos de contato. Olá, meu nome é Luiz Renato, eu sou CEO e cofundador da Onboard. A Onboard é uma empresa de dados e tecnologia que trabalha com a transformação digital do transporte público. A gente devolve a competitividade para o serviço através de hardwares e softwares que integram a bilhetagem, a telemetria e o serviço de atendimento ao usuário. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é qual é o custo de não inovar, né? Qual é o custo de você não ter? Quanto custa uma pessoa ter que abandonar um emprego porque não aguenta mais ficar no transporte público? Eu sou Leandro Alizeda, sou responsável pela Via no Brasil. A Via é uma empresa de tecnologia especializada em mobilidade, especificamente em microtrânsito. Acho que a pergunta é do ponto de vista social, é do ponto de vista o quanto que uma cidade perde e quanto que seus cidadãos perdem em não ter meios adequados para que as pessoas se movimentem, tenham acesso à saúde, tenham acesso a emprego, tenham acesso ao seu próprio network social. Acho que a gente precisa pensar em como que esses contratos, principalmente de concessão, né, as relações público-privadas no transporte coletivo, né, em prol da mobilidade, foram ficando defasados ao longo do tempo e como que nós precisamos hoje reinventar um pouco da forma como se presta serviço de transporte, principalmente sobre pneus no Brasil. Bom, meu nome é Gabriel Fajardo, eu sou hoje subsecretário de Transportes e Mobilidade da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais. Um dos maiores desafios para a mobilidade pública no Brasil é como financiar o serviço com tarifas menores para os passageiros. Como a inovação e a tecnologia podem gerar receitas adicionais e reduzir os custos para os passageiros. A gente sempre pensa em receitas acessórias do transporte coletivo muito focadas em publicidade, né? Aquelas propagandas atrás dos ônibus, mas como que a gente pode hoje pensar em dados, né? Em geração de informação qualificada para que isso possa aumentar a receita e que a gente deixe de ter uma dependência de receita exclusivamente tarifária para se pensar criativamente outras formas de receita para o sistema. Hoje o transporte público ele é custeado pela tarifa paga pelos usuários. E quando a gente tem usuários de gratuidade ou com desconto tarifário, basicamente a tarifa deles está sendo financiada por aqueles que pagam, o que acaba encarecendo o serviço. E quando a gente aumenta o valor da tarifa, a gente induz que usuários saiam do sistema, procurando alternativas que são mais econômicas ou mais condizentes com aquele valor que ele já paga pelo serviço. Onde você tem a possibilidade de fazer uma integração tarifária e uma integração de jornada, onde o transporte por demanda pode ser utilizado em regiões mais remotas,
seja na primeira milha ou na última milha, como a gente diz no mercado, né, para ter acesso a um hub maior de transporte, a um corredor, a um transporte até sobre trilhos, você percebe que, mais uma vez, você está possibilitando que pessoas que antes eventualmente não tinham acesso ao transporte público porque precisavam ter uma carona, precisavam andar muito, possam ter acesso ao transporte público e fazer parte do sistema. É que 85% das pessoas que usam o Citybus, que é o nome do serviço de transporte por demanda implementado, eram pessoas que já não faziam parte do sistema público de transporte da cidade. Ou seja, elas usavam ou seus carros particulares ou os aplicativos de transporte individual, mas não usavam o sistema público de transporte da cidade. Quando você tem vamos chamar assim, uma nova linha de serviço, que é o transporte por demanda, que não existia, e que 85% dos clientes não usavam os seus ônibus, está falando de um novo negócio. Mas é uma fonte completamente diferente de receita. E Goiânia confirma essa hipótese, confirma que a gente está no objetivo correto, quando ela traz um monte de pessoas que não estavam mais no sistema público de transporte para o sistema público de transporte. O ônibus sob demanda ele não deixa de ser um novo serviço, né? Acho que, querendo ou não, é uma forma de ser um projeto associado, mas que pode, inclusive, ser substitutivo das linhas com menor demanda, dos horários com menor demanda, que a gente chama de horário fora do pico, né? Que seria um novo serviço prestado pelos nossos concessionários. Ao mesmo tempo, quando a gente fala, por exemplo, de eletrificação de frota, de rotas turísticas, eu acho que isso são, enfim, dentro de cada caso concreto, são formas criativas de se pensar em como que esse parceiro privado pode verdadeiramente ser também agente de proposição para novos serviços dentro da relação público-privada que ele tem com o governo. Quando a gente pensa em programas de relacionamento, a gente pensa mesmo em uso de dados sempre com respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, me parece que tem uma oportunidade bacana ali de se criar negócios que de fato melhorem e tornem o transporte mais sustentável economicamente. A gente tem experiências, por exemplo, como Tóquio, que ela prevê, por exemplo, a exploração dos aluguéis e dos espaços físicos dos terminais e estações para quem opera o transporte público. São coisas que a gente poderia adotar por aqui também. A gente tem visto um boom das carteiras digitais, por exemplo, no país, que as carteiras digitais poderiam ser oferecidas pelos operadores de transporte, né, que têm o cadastro dos clientes, já lidam com os serviços de pagamento, e ali ser incorporados outros produtos e serviços financeiros que são do interesse dos usuários do serviço de transporte público e, consequentemente, isso gerar receita para esses operadores custearem essa operação. E como foi a experiência da Via em Goiânia? Em Goiânia e em Fortaleza, seguiram exatamente essa metodologia, culminando com um anúncio para a cidade do lançamento do serviço. Então é um momento super bacana, porque a gente vai e convida o máximo de pessoas ali ligadas ao ecossistema de transporte, desde secretário, prefeito, outros operadores, cidadãos, enfim, para realmente criar ali um burburinho de uma novidade. Isso gerou muita mídia, continua gerando, mas gerou muita mídia mesmo, porque é algo inovador, né? No primeiro mês você transporta, 500 pessoas, no segundo 1.000 e assim por diante. O Fortaleza tem a particularidade que nós não começamos com o operador, mas temos um contrato firmado com o Sindônibus, que é um sindicato. Enquanto em Goiânia era uma preocupação só ter o serviço operando exatamente na área de concessão da HP Transportes, em Fortaleza a gente pode operar e podia operar em qualquer área da cidade. E a gente tem evoluído, então não só aumento do número de veículos, não só aumento da área geográfica, integração dos meios de pagamento. Então nós lançamos um serviço onde o cliente se cadastra pelo aplicativo, coloca ali o seu meio de pagamento, um cartão de débito ou de crédito. Já lançamos o serviço também, podendo ter o pagamento por dinheiro, e depois, em momentos posteriores, fizemos a integração com o sistema de bilhetagem. Então, legal, agora eu posso usar o meu cartão de transporte. Integrações que ocorreram de maneiras distintas, mas que permitem usar também o Vale Transporte nesse processo.
O que foi também fantástico, porque imediatamente a gente notou um aumento grande da utilização do serviço quando você amplia ali os métodos de pagamento. Inovação e tecnologia têm mudado como pessoas se comunicam, fazem negócios e muitas outras atividades, mas no setor de transportes ainda vemos engarrafamentos, ônibus lotados e atrasos. Como a tecnologia e a inovação podem oferecer um serviço melhor ao passageiro? Quando você coloca elementos que permitem que os clientes do transporte público possam ser melhor tratados no sentido de saber quanto tempo o seu ônibus demora, quanto tempo a sua viagem demora, também é natural que você atraia pessoas que já tinham desistido do transporte público. Para a gente, o que a gente acompanha na Quico é que o principal ponto tem a ver com previsibilidade. Os usuários hoje do transporte público não têm clareza de que horas o ônibus passa no ponto, de qual é a situação do trânsito e o impacto disso no tempo de chegada dele no destino. E a gente está convencido que usando dados, usando tecnologia, a gente consegue sim mostrar para ele essa estimativa e reduzir o risco que hoje ele tem ao pegar o transporte e não ter essas informações. Quando a gente pensa, por exemplo, em transporte, vem muito à minha cabeça a relação que o Waze criou com o trânsito. As pessoas, elas usam como referência o Waze, né? Elas combinam um horário dizendo o Waze me avisou que eu vou levar 20 minutos, ou o Waze me disse que se eu dirigir 1h30, eu chego aí às 3 da tarde. Isso não existe hoje para o transporte público. Você vai encontrar uma curva ótima quando você consegue ter uma qualidade percebida e entregue efetivamente próximo ao serviço individual de transporte, seja um táxi, seja um aplicativo individual, com um preço próximo do transporte público. A forma como a gente se relaciona com o transporte público é a mesma há 20 anos. Nessa época, a gente não tinha celular, dados móveis, não tinha atuação de Uber, 99. O que falta é a gente colocar o serviço de transporte público em um patamar de igualdade com esses serviços. Em um ambiente digital, onde o cadastro das pessoas possa ser feito pela internet, pelo celular, por chatbots, pelo WhatsApp, e na hora de escolher o método de pagamento, ele tem uma gama de escolha, onde ele não esteja preso mais a um cartão, que ele tem que descobrir onde ele compra aquele cartão em determinados locais para recarregar. Eu acho que tudo isso contribui para a melhoria da experiência e pela recuperação da competitividade do serviço em relação ao mercado. Plataformas, aplicativos, tecnologia ajudam a tornar o transporte público previsível e isso facilita a relação das pessoas com ele. E em paralelo a isso, obviamente, pagamento. A gente está em 2021 e a maior parte dos bilhetes de transporte do Brasil ainda dependem de uma recarga na bilheteria, ainda são bilhetes que dependem de uma validação na estação do metrô antes de você conseguir passar lá na catraca. Então, esse tipo de facilidade, né, de uma compra digital, de uma bilheteria mais ágil, de você ter isso validado automaticamente no sistema, você pode ir direto na catraca, certamente facilita a vida de quem quer priorizar o transporte público. Eu acho que a gente precisa trabalhar, na verdade, com a informação cada vez mais qualificada e digitalizada para o usuário. Então, hoje, por exemplo, um dos maiores problemas que eu tenho aqui é em relação ao cumprimento de quadro de horários, que é relacionado ao fato de esse usuário ter acesso ou não ao tempo real do deslocamento do ônibus. É claro que a gente fala de GPS, não parece uma inovação, né? A gente já fala disso há muito tempo. Mas nos nossos aqui em Minas Gerais especificamente, a gente ainda precisa evoluir nessa facilidade de se ter essa informação acessível para o usuário, para que isso gere um conforto. Um conforto que pode parecer pequeno, mas você saber o horário que seu ônibus vai chegar, saber a melhor rota, saber quanto tempo você precisa se planejar para poder sair de casa, isso não é trivial para a rotina da maioria dos brasileiros, né? Outro aspecto desse novo negócio é que o que a gente viu em Goiânia e a gente vê em Fortaleza, que são as duas capitais, por enquanto, que tem já o serviço consolidado, a população passa a ter uma visão completamente diferente do transporte público. Seja pela mídia espontânea, seja pelas redes sociais, seja pelas pessoas elogiando o serviço. Falam,
finalmente parece que tem alguma coisa diferente aqui acontecendo e eu estou sendo tratado de uma maneira diferente como tradicionalmente o brasileiro é tratado no transporte público. Operar um sistema de transporte público envolve organizar milhares de passageiros, rotas, veículos, vias, entre outros fatores. Como a tecnologia e a inovação melhoram o planejamento e a organização? Depois é uma operação muito diferente do que ele conhece. Como eu citei há pouco, pela primeira vez ele tem condições de conhecer o seu cliente em detalhe, conhecer a movimentação. Você tem todo o histórico de como o cliente usa o seu produto, como ele interage com o seu produto. Você tem até o histórico de quando o cliente está propenso a consumir o seu produto, ou seja, quando ele chama aquele transporte público e porventura desiste da viagem. No transporte coletivo, o planejamento e o dimensionamento de frota, antes ele era feito de maneira manual. Então, tinham pessoas entregando papel e identificando onde as pessoas estavam subindo e descendo em uma determinada linha. Hoje, com a geração de dados abundante que a gente tem do posicionamento das pessoas, a gente consegue fazer esse planejamento praticamente em tempo real. E isso, uma análise precisa dos dados, pode reduzir custos no investimento de frota, na necessidade de veículos que você precisa para transportar determinado número de pessoas em determinada faixa horária, ou custos nos centrais de atendimento para a população, porque você tem serviços digitais, onde o autoatendimento reduz custos operacionais de toda essa operação. Nós aqui em Goiânia, por exemplo, fizemos outra coisa, que foi usamos massivamente os analytics que a plataforma, o que é analytics? O conjunto de dados que a plataforma gera para analisar o comportamento dos clientes e começamos a comparar, isso mérito da HP Transportes, inclusive, ela olhou e falou assim, bom, o Citybus, ele tá, aquilo que a gente falou no começo da conversa, ele está concorrendo com quem? É com o transporte público? Não, está concorrendo com aplicativos de transporte individual. Legal. Então eu quero fazer um posicionamento estratégico. Legal, comunicação, marca, etc. A gente trabalhou pra caramba nisso. Mas eu preciso ter um posicionamento de preço também. Qual é o meu benchmark? São os aplicativos individuais. Eu monitoro como é que os aplicativos individuais estão cobrando as mesmas viagens, de modo que eu possa fazer ali um balizamento da própria precificação do Citybus. Isso é uma coisa totalmente brasileira, totalmente diferente. E você, a partir daí, você cria um conjunto de dados que podem ser exaustivamente analisados para tentar entender o comportamento desse cliente e, a partir daí, trazer novos clientes ou retê-los, né? Criar programas de fidelidade, criar melhorias no serviço. Eu entendo que existe margem para esses operadores trabalharem na redução de custos deles, nas otimizações de custo, seja de manutenção ou melhoria de performance operacional, na hora de analisar a dirigibilidade dos motoristas deles, com consumo de combustível, consumo de componentes ali dos ônibus. Isso poderia trazer uma redução substancial dos custos operacionais e, consequentemente, isso ser revertido em valor baixo de tarifa. A primeira forma de redução de custos usando a tecnologia tem a ver com eficiência. Se a gente consegue olhar para o transporte público, entender o que está acontecendo de uma maneira mais eficiente, via dados, a gente consegue também criar planejamentos que fazem mais sentido. Então, hoje, por exemplo, a forma de você definir quais linhas vão circular com mais carros ou menos carros é muito baseada em pesquisas de origem e destino que são ainda muito rudimentares, pouco digital. Se a gente passa a usar aplicativos que apoiam os usuários, que têm mais informações, têm uma precisão maior do dado, esse planejamento também fica mais eficiente, obviamente isso vira redução de custo. Antes, o planejamento que era atribuído de segunda a sexta, de sábado e de domingo, mudou com a pandemia. O regime de trabalho home office, né, híbrido, mudou essa dinâmica. Então, a demanda de segunda não necessariamente ela é igual a de terça, de igual a de quarta, como era antigamente. E a análise desses dados permite justamente uma resposta mais rápida e efetiva a todas essas mudanças. Outra forma muito interessante é a gente pensar em como que a mobilidade gera dados e como que esses dados também têm hoje um valor agregado comercialmente
que podem ser utilizados em benefício da modicidade tarifária, da diminuição de custo operacional e, consequentemente, da menor tarifa para ser paga para o usuário. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar tem a ver com o próprio sistema de bilhetagem hoje. O sistema de bilhetagem ele é ainda muito analógico no Brasil. A gente explora pouco no Brasil as oportunidades que, por exemplo, os smartphones têm de aberturas de bloqueios com QR Code, de uso de tecnologias mais modernas como o NFC, para que você consiga reduzir custo, diminuir, por exemplo, a necessidade de bilheterias, porque a compra de crédito de transporte pode ser feita por apps. Então, só aí já tem uma outra frente nova de redução de custos e sempre trazendo esse ponto de melhora na experiência. Ninguém mais quer esperar na fila para recarregar o cartão de transporte. O Infra 2038 deseja eliminar barreiras às inovações em uso de infraestrutura. Com base no que ouvimos dos especialistas, preparamos um modelo de regramento contratual para dar liberdade à implementação de inovações em mobilidade. Queremos ouvir sua opinião. Visite-nos em www.infra2038.org e veja nossas propostas. Nos mande seus comentários e sugestões. Acreditamos que ideias e diálogo são o caminho para um Brasil mais produtivo e competitivo. Acompanhe os nossos próximos vídeos.